E aí, pessoal, paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica, nós estamos no meio da nossa série Identidade e Propósito e a intenção hoje é continuar respondendo a pergunta: ok, passei pela experiência da salvação, e agora? Bom, o primeiro tópico de hoje é conhecer a Deus para conhecer todas as coisas, inclusive a minha identidade e o meu propósito. A gente vê ali em Oséias 6,3 o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lá em Daniel 11:32 também diz o seguinte: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Pessoal, esses versículos estão falando sobre conhecimento, tá? Conhecimento. Quer dizer, então conheçamos. Existe uma decisão, um posicionamento, uma disposição interior em conhecer a Deus de uma forma proposital. E então, continuar a conhecer, prossigamos a conhecer ao Senhor. Sabe, gente, a gente vê muitas vezes uma pessoa que acaba de aceitar Jesus, ela se torna extremamente agradecida, engajada, ela está derretida de amor, porque ela sabe que ela não merece, mas ela se sente abraçada pelo amor e pela graça de Jesus. Só que aí o tempo vai passando. Essa pessoa tem um checklist ali, ela começa a fazer várias ticadas ali, que ela já leu a Bíblia, ela já tem uma vida de oração, isso. E aí muitas vezes a gente percebe que aquele amor, aquele envolvimento, aquele engajamento, ele já não é mais o mesmo. Existe uma música que eu lembro que diz assim: quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Será que isso é verdade, querido? Será que a exposição a esse conhecimento de quem Deus é, a exposição a tudo isso, me faz me tornar cada vez mais um amante, um apaixonado por Jesus? Ou será que a gente é que nem aquele motor de carro cansado, depois de milhares de quilômetros, ele já nem funciona mais? Ou então a gente é que nem um avião, que no final da pista alcança as maiores velocidades e depois disso ele voa. Como será está o nosso conhecimento a respeito de Deus? Deixa eu te falar isso, querido. Os anjos não conhecem Deus na sua totalidade. A Bíblia diz que os céus não comportam a Deus. E literalmente, a terra é estrado dos seus pés. Se os próprios anjos não conhecem a Deus 100%, o que eu posso dizer de mim e de você? Essa parece uma regra para a eternidade. Nós vamos sempre conhecendo a Deus. Então eu quero viver isso hoje. A Bíblia também está falando sobre conhecer a Deus e ser fortalecido, se tornarão fortes. Querido, você sabe que um belo prato de macarronada te fortalece. Uma noite de sono te fortalece. Criar hábitos mais saudáveis, né? Como leitura, tirar um tempo mais para a família, te fortalecem. Mas nós somos espirituais. Nós não somos a velha natureza, só com o adicional de Jesus na nossa vida. A gente vive nos mesmos padrões, na mesma caixinha. Não. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos uma nova criatura. Tudo novo se fez, as coisas velhas já passaram. Nós somos espirituais, querido. Todas essas coisas que eu falei, elas são válidas, mas conforme a gente conhece a Deus, se expõe à verdade de quem Deus é, do que Ele ama, do que Ele gosta, da sua vontade, do seu plano, do seu propósito, a sua identidade, o seu propósito para nós. Nós entendemos que é nele que nós nos fortalecemos, porque somos espirituais. Esses subsídios são espirituais, querido, e eles comandam sobre todo o resto. E também a Bíblia diz que farão proezas. O que é uma proeza para Jesus, para Deus? Nada. Nada é proeza. Para nós, sim. No nosso ponto de vista, sim, é uma proeza. Mas o quê? Querido, como que eu posso ser relevante, ser importante? Primeiro para mim mesmo, me deixando ser transformado por Jesus. Nos meus relacionamentos, na minha família, na sociedade em que eu estou inserido, nessa geração, como é que eu posso fazer proezas? Eu só vou conseguir fazer proezas e ser
o que Deus quer que eu seja, ter o propósito que Deus quer que eu tenha, se eu conhecer a Deus. E conhecer aqui, querido, não é só ser exposto a uma informação, é ir fundo, é relacionamento. Como que eu posso conhecer a Deus, Christian? Revelação. Só através de revelação. Christian, como assim? Deus é que se revela para o ser humano, fazendo ser possível o ser humano entender Deus. Não é a soma das nossas faculdades, dos nossos entendimentos, da nossa capacidade mental, não. Jesus se tornou carne para revelar-se para a carne. É revelação. Primeira forma de revelação, querido, a Bíblia. Você sabia que sua identidade e seu propósito já estão revelados? Mas a questão é, como é que você está envolvido com a revelação da Bíblia? Você sabia que em Gênesis 1, 27 diz que nós somos imagem e semelhança de Deus? João 1, 12, que nós somos a todos quantos o receberam, foram feitos filhos. Foi dado o poder de se tornarem filho de Deus. A gente pode falar que nós somos particular tesouro de Deus, é assim que Deus nos vê. Que nós somos herdeiros e coerdeiros, que nós somos ramos das videiras que é Jesus, que nós somos sacerdócio real, nação santa, e gente, nova criatura e por aí vai. Como é que eu e você vamos estar expostos a conhecer a Deus? Como é que nós podemos conhecer a Deus para conhecer tudo, se a revelação de Deus não é uma verdade na nossa vida, querido? Segundo ponto, através de oração, jejum, práticas espirituais. Lembre-se, nós somos espirituais. Nossa vida de devoção tem a ver com a nossa vida espiritual que comanda o resto da nossa vida. Queria terminar dizendo isso, querido. Quando nós temos uma revelação de Deus, Deus nos revela algo sobre nós. Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem o mundo diz que eu sou e quem vocês dizem, para contrastar? Então Pedro, representante do sindicato ali, ele acaba dizendo: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus disse: você é feliz, Pedro. Você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que está no céu que te revelou isso. Revelação de Deus faz com que nós sejamos felizes, querido. Então Jesus diz o seguinte: ah é, Pedro? Você realmente teve essa revelação? Então eu vou revelar algo sobre você. Você é um menino inconstante, não é? Então eu te digo, você é Pedro, você é pedra, você é firme, eu faço de você isso. E sobre essa pedra maior, que é a verdade que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Você, Pedro, é a minha igreja. Não basta só Jesus começar a falar da identidade e do propósito de Pedro, porque falando quem ele é e que ele é a igreja, que ele tem um propósito. Ele também diz que existem providências espirituais e proteção, porque as portas do inferno não prevalecerão. Também diz uma posição de autoridade. Deus revela: Pedro, eu te dou autoridade, porque o que você ligar ou desligar na terra será ligado ou desligado no céu. E fala sobre a chave do reino ser entregue para a igreja. A revelação, querido, o conhecimento de Deus é algo que existe. Nós aqui não sabemos. E algo que já existe lá, de repente é revelado. Mas o quadro inteiro é revelado, não apenas a parte que a gente considera boa. Tudo é bom. Por exemplo, Isaías, Gideão, o próprio Pedro, quando tem revelações de Deus. Qual é a primeira revelação deles? Eles têm uma revelação de Deus. Aquela revelação revela algo sobre eles mesmos. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos, porque eu vi a Deus. Pedro diz o seguinte: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas a resposta de todas essas questões, Gideão também falou: vou morrer. Aí Deus fala: você é valoroso, Gideão. Isaías: eu toco a sua boca e te faço puro de novo. Pedro: eu te farei pescador de homens. A revelação que nós temos de Deus revela também quem nós somos. Preocupe-se em engajar-se, de ter essa posição, essa disposição de conhecer a Deus, querido. Em estar completamente envolvido com a revelação de Deus a partir da palavra e de uma vida espiritual. E saiba que quando você conhece a Deus, Deus te revela a sua identidade e o seu propósito. Deus te abençoe, querido.